Amém. Glória a Deus. Vamos turbar nossa cabeça. Vamos elevar o nosso coração, o nosso pensamento ao Senhor nessa noite. Deixar diante do altar do Senhor todas as nossas dificuldades, todas as nossas frustrações, tudo aquilo que foi de ruim no nosso dia, no decorrer dessa semana. Nós precisamos sairmos daqui nessa noite com os nossos corações livres e liberados diante do Senhor, para que possamos experimentar de verdade a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre nós. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite, Senhor, o Teu Espírito nos conduziu aqui, Senhor. Muitas, Senhor, foram as dificuldades, muitos foram os problemas. Talvez, Senhor, meu Deus, alguns de nós estejam com seus corações pesados nessa noite. Mas obrigado pela Tua palavra, Senhor, que consolou os Teus filhos, os Teus discípulos ali, Senhor, naquela noite em que o Senhor anunciou que iria deixá-los. O Senhor olhou para eles e disse: não se turbe o vosso coração. E nós cremos, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos deixou um Consolador. Nos ajuda, Senhor, Pai, nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, meu Pai, nas angústias. Ser fiel conosco, Pai, porque a Tua palavra nos dá essa garantia, Jesus. Por isso temos a esperança, Senhor, meu Deus, meu Pai, de que tudo, Senhor, vai ficar bem. De que tudo, Senhor, meu Deus, meu Pai, vai voltar para o seu devido lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toma a direção desta reunião nessa noite nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Preciso de Ti. Senhor, não posso vir.
Preciso de ti. Como as águas cobrem o mar, toca-me, enche-me. Como as águas cobrem o mar, toca-me, enche-me. Sedento estou por mais de ti, faminto estou por mais de tua presença. Sedento estou, eu quero mais, preciso mais, preciso mais. Só tua glória, só tua presença, só o teu amor me satisfaz. Só tua glória, só tua presença, só o teu amor me satisfaz. Como as águas cobrem o mar, toca-me, enche-me. Como as águas cobrem o mar, toca-me, enche-me. Sedento estou por mais de ti, faminto estou por mais de tua presença. Sedento estou, eu quero mais, eu quero mais, preciso mais. Só tua glória, só tua presença, só o teu amor me satisfaz. Só tua glória, só tua presença, só o teu amor me satisfaz. Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, ó Rei da glória. Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, ó Rei da glória. Só tua glória, só tua presença, só o teu amor me satisfaz. Só o teu amor, só tua glória, só tua presença, só o teu amor me satisfaz. Aleluia, aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Pai, nesta noite, bendizemos o teu santo nome e glorificamos, ó Deus, por aquilo que tu és. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje nós temos uma pregadora. Amém? Amém. Aleluia. Ontem à noite, quando nós estávamos em casa, o Senhor falou comigo que Deus ia dar uma mensagem para ela. Eu já virei na hora e falei, então você vai pregar. Mas eu não tenho a mensagem. Eu não tenho a palavra. Eu falei, Deus vai dar ainda. Amém? Amém.
quero passar para a pastora Fábio. Ela vai estar trazendo a palavra. Eu gosto de fazer abertura. Pregar já é mais complexo, né? Deixa aqui. Né? Porque eu estudo. Vamos abrir então nossa Bíblia em Jeremias 26. Jeremias 26. Ou de Isaías. Pouco depois da metade da Bíblia. Jeremias 26. Aqui fala sobre quando Jeremias ele se levanta para falar no templo e em Jerusalém sobre o perigo, e ele corre um perigo de morte pelo que ele vai profetizar. Então eu fiquei muito apreensiva, porque eu sou o profeta que vou levantar a voz aqui hoje à noite e posso correr um perigo de morte. E eu vou falar para vocês hoje, quando eu estava tomando banho para vir para a igreja, eu caí no banheiro. Eu não sei como é que o blindex não quebrou, porque ele saiu do lugar. Foi o Senhor ali que me amparou. Chamei pela ajuda do marido, do filho, da filha, mas ninguém me ouviu, só o Senhor, os meus gritos de clamor ali. Aí bati assim a perna no vidro, eu não sei como é que não arrebentou tudo. Ele saiu assim e ficou solto, ele não caiu, ele ficou solto ali. Quando eu veio para tomar banho, ele foi falar, tem alguma coisa errada, ele está fora do lugar. Aí eu falei, claro, eu quase caí no banheiro e você não veio me ajudar. E eu não tinha visto que tinha saído do lugar. Então, assim, a palavra de Deus, né? Então, assim, quem nos guarda é o Senhor, né? E aqui diz assim, ó, no 26, ó. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Joasias, rei de Judá, veio a esta a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, põe-te no átrio, na casa do Senhor, e dize a toda a cidade de Judá, que venha adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que eu mandei que ele dissesse, não esqueça nenhuma das palavras. Bem, pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazê-los por causa da maldade das suas ações. Aqui, Jeremias, ele foi levantado no meio de um tempo difícil, né? E o Senhor disse para ele, vai ao centro, né, do átrio, vai lá na igreja, e levanta a tua voz para que o povo venha adorar o Senhor, para que o povo venha e que me adorem ali todo mundo junto, né, no centro. Mas não esqueça, não troque nenhuma das palavras, não omita nenhuma das palavras que eu te falei. Fale exatamente o que eu te falei. E aí Deus fala para ele assim, por causa disso, talvez alguém ouça, né, o que você está falando e se converta, mas pode ser também que não te escutem. E aí Deus fala que se as pessoas que ouvirem a palavra se arrependessem, ele poderia voltar atrás da sentença que ele já estava tentando mandar sobre aquele povo. E o que Deus me falou sobre essa palavra é que Deus, ele fez isso por anos, por gerações, ele tem falado. Ele tem levantado profetas, ele tem levantado profetas no meio da geração, no meio das igrejas, e falado a verdade. Só que as pessoas, elas estão tão duras de coração que elas não conseguem mais ouvir a voz dos céus, ouvir a voz de Deus, porque a minha vontade é mais importante. E muitos ainda que Deus tem levantado profetas que, ao invés de ser íntegro naquilo que Deus tem falado, eles omitem aquilo que Deus realmente tem falado para o povo, porque ficam com medo de perder a ovelha,
porque ela é um dizimista de grande escalão na igreja, então vou alisá-la. Vou deixar o pecado que ela está vivendo para não perder, porque senão ela vai sair da igreja. E Deus me falava que Jeremias, ele não teve medo. Mesmo que ele sabia que ele podia morrer, pelo que ele estava dizendo, porque ele estava dizendo contra aquela cidade. E o povo não queria ouvir nada contra. O povo queria ouvir as coisas boas. A maioria do povo vai para a igreja porque quer ouvir algo que é bom para mim. Eu quero tal coisa, mas eu quero ouvir que Deus vai me dar. Mas não quer ouvir se é aquilo que Deus realmente quer fazer na vida daquela pessoa. Mas quer que Deus faça porque ela quer. Mas não quer saber se é a vontade de Deus para a vida dela. Porque, que nem o pastor falou, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas só que a gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer ir para o nosso braço. E isso tem ocasionado muitas coisas. Muito tem sido o que nós temos pagado um preço por profetas de gerações que têm se levantado, não com a verdade, mas sim para agradar a igreja. Foi isso que Deus me disse nessa madrugada. E Deus me fez lembrar de um versículo que está lá em Apocalipse. Eu achei muito, muito, muito forte essa palavra que Deus me deu. Apocalipse 22, no 18. Aqui o apóstolo João falando, né? Ele diz assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras do profeta desse livro. Eu pulei. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão sobre esse livro. No 19 diz assim, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro da profecia, Deus tira a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. E quando Deus falou isso, eu estava meditando, né? E quando Deus falou de tirar e acrescentar, e eu não sabia onde estava escrito, eu fui pesquisar. E aí eu fui ler, eu falei, meu Deus, como as pessoas elas não têm medo de fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. E isso começou, quando fui conversar com o Guilherme, eu falei, meu Deus, vou ter que falar. E eu fico nervosa, porque é uma palavra que não mexe só comigo. Vai mexer com as igrejas do Brasil. Porque Deus, ele tem levantado profetas. Mas existem muitos profetas falsos. Que não falam a verdade, mas só querem usurpar das ovelhas. Tirar a lã, tirar a carne, tirar tudo que ele puder tirar delas. E Deus não se agrada disso. Deus ele diz que quando a gente acrescenta na palavra do Senhor, a gente atrai as pragas. Quais são essas pragas? As enfermidades que nós temos vivido. As pestes que esteve sobre o Egito. Nós estamos vivendo hoje uma pandemia. E se isso não é uma praga deixada, Deus deve ter liberado, Deus liberou isso acontecer por causa do coração. Não só do povo da igreja, porque não é só a ovelha que é culpada, mas o mais culpado é aquele que está lá em cima do altar. Que está lá em cima do altar, que vê o pecado na ovelha, que vê que ela está suja, que ela está contaminada, mas não é capaz de descer e limpar a sua lã, não é capaz de limpar e cuidar como o bom pastor que cuida do seu rebanho, mas quer usurpar dessas vidas. E isso atraiu as pragas sobre a nossa vida. Atraiu sobre o Brasil. E ele diz assim, no 19, né? Que se a gente tirar... Deus falou algo, a essência, Deus falou para mim sobre isso. E eu chegar aqui e não falar sobre isso,
exatamente o que Deus me falou para falar e dizer outra coisa, dizer coisas boas. Não é não, a tua maldade pode continuar desse jeito. Continue teu coração, continue fazendo o mal, continue pecando, continue adulterando, continue roubando. Isso aí é liberar uma maldição sobre a igreja. E é isso que muitas pessoas têm feito, muitos profetas têm feito. Por medo de perder as ovelhas, liberam elas pecarem, liberam elas subir no altar em pecado, de imoralidade sexual, deixando as ovelhas fazer o que elas bem entendem e não instruindo na verdade que é a palavra. E Deus diz que é Ele quem tira isso Ele nos tirará o direito da vida, que é a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Nós é a vida eterna, né? Nós não vamos poder se alimentar dessa vida eterna. Nós não vamos poder chegar na cidade santa, poder assentar na presença do Rei, na presença do Senhor Jesus. Isso vai ser arrancado, vai ser tirado. É como Ele está fazendo, Ele está tirando a oportunidade da ovelha chegar no céu. Porque se ela estiver em pecado, se ela estiver no mesmo erro, na maldade do coração, como tem sido nos dias após dias, ela não vai chegar a entrar no reino dos céus. Então Deus vai tirar dele também esse direito. Se nós não falarmos a verdade, nós também perdemos o direito. E aí eu falei, Senhor, se toda vez que eu falo uma mentira, nem que for para o meu filho, para o meu vizinho, algo que não é a verdade do Senhor, eu estou tirando o direito dele entrar no céu e estou tirando o meu direito também. Porque eu vou perder. É isso que ele está dizendo aqui. Mas aquele que acrescenta também atrairá essas maldições que estão sobre a Bíblia. Então, se você está acrescentando algo que Deus não te deu, você está traindo maldição para a sua vida. Mas se você tira de algo que Deus deu e você tira e não quer dar para a ovelha, a palavra certa, na hora certa, mesmo que seja dolorida, mesmo que vá doer na alma daquela pessoa, mas é a palavra que Deus tem para aquela pessoa, para aquele momento, para o quê? Mudança de caráter, mudança de vida. Então a gente não pode deixar de ministrar isso, de falar a verdade. Em Apocalipse também 2, fala de um povo, que é uma carta que Deus escreve à igreja de Éfeso, que ele diz assim, que as pessoas que praticam isso são conhecidos como obras ou dos Nicolaitas, que são discípulos, no versículo 6. Mas é a partir do versículo 4 que eu quero ler. Porque esses Nicolaitas, eles eram discípulos do Nicodemos. E aí, o que acontece? Eles ministravam a palavra para as pessoas, deixando elas continuar no pecado, a imoralidade sexual, deixavam no adultério. Eles ensinavam isso, que podia continuar nessas práticas. Então a igreja brasileira, ela tem feito isso. Você pode continuar aqui dentro da igreja, continue no teu pecado. Mas aqui ele diz assim, tenho porém contra ti, que deixaste a primeira obra, deixaste o primeiro amor. Porque a gente começa bem. O pastor que é consagrado, ele começa bem, mas vai passando o tempo que ele te deixa ser contaminado pelas coisas desse mundo. E aí ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra de onde você começou a errar. Para nós que estamos aqui, aonde nós começamos com uma boa obra. O Senhor começou uma boa obra na nossa vida. Ela ainda não concretizou, porque ela só vai ser concretizada quando o Senhor Jesus nos buscar. Ali nós vamos estar prontos, moldados, aperfeiçoados por Ele. Mas a gente precisa continuar a nossa caminhar na verdade. Não deixar as falsas, porque assim, o que mais tem é profecia. Se você pegar hoje
e abria o Facebook de noite, é um monte de gente fazendo live, profetizando, dizendo, deixa o teu nome aqui, aí coloca o dedo lá e começa a profetizar um monte de coisa sobre a vida da pessoa. Mas será que é isso realmente que Deus está fazendo? É isso mesmo que Deus tem para falar com aquela pessoa? São os falsos profetas. Tem se levantado falsos profetas. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias, que falsos profetas levantariam para que muitos saíssem da presença do Senhor. Aonde nós temos nos apegado? Na palavra do Senhor, que é a verdade? Ou nós temos nos apegado em pessoas que dá uma profecia, dá uma palavra, porque é bom para mim, então eu vou me agarrar a isso. Mas de repente não foi Deus que quis te dar, Deus queria te dar uma palavra mais dura, mas ela te deu uma palavra de bonança. Mas não era isso que Deus tinha. E isso não te confrontou, isso não mudou a sua vida e você continua na prática do pecado. Você continua no erro. E Deus não quer mais isso. E aí ele continua dizendo aqui, olha, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Como era o teu coração quando você conheceu Jesus a primeira vez? Você queria Jesus de todas as formas. Hoje a gente não vê mais os jovens dizendo, vamos para o monte, vamos buscar o Espírito Santo. Quando eu me converti, nós saíamos do trabalho, nós íamos para o monte, saía do monte, ia para o trabalho no dia seguinte, porque nós queimávamos pelo Espírito Santo, nós queimávamos pela presença do Senhor, rolávamos moro abaixo, no meio do barro, não importava, se sujava a roupa, se não sujava. Hoje, se você for ungir uma irmã que tem chapinha, misericórdia, não estrague a minha chapinha. Não é assim nas igrejas? Então tem entrado o pecado. E a gente precisa voltar o nosso coração, nos arrepender. A igreja brasileira precisa se arrepender. E aí diz assim, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o castiçal, e não te arrependeste. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas. Então, assim, Deus não se agradava daquilo, Deus não tem se agradado disso. Deus não tem se agradado das nossas atitudes. Ele diz, as quais eu também me aborreço. O Senhor não se agrada das atitudes erradas e a gente precisa mudar as nossas atitudes. Voltar a viver as primeiras obras que o Senhor nos entregou. E aí, a gente precisa entender, aqui o profeta Jeremias, ele levantou no meio do povo. E ele disse assim, diz o Senhor, sem se preocupar se algo iria acontecer à vida dele. E eles tentaram sim contra a vida dele, mas Deus não permitiu que nada acontecesse. Porque o Senhor, ele guarda os seus verdadeiros fiéis, os que são verdadeiros. Mas os que são falsos profetas, esse o Senhor não guarda porque ele se aborrece contra eles. Aí você vê cada um que serve a Deus pelo seu fruto. Não é assim? Se a árvore tem bons frutos, é porque ele é abençoado. Mas se a árvore tem maus frutos, é porque ele não é bem de Deus. Não é bem aquilo que Deus quer na vida dele. Então a gente precisa olhar, não para a pessoa, mas olhar a quem rodeia aquela pessoa. Quais são os frutos que ele tem entregado? Eu fiz um curso da Mulher Ideal e ela dizia assim que as pessoas compram aquela maçã argentina, né? Ela é linda. Não é linda aquela maçã grandona, vistosa, brilhosa, vermelhinha. Mas quando você dá aquela primeira bocada, ela é seca por dentro. Assim são as pessoas que não têm os frutos do Espírito. Ela é linda, bonita por fora, mas quando você começa a ter uma intimidade com a pessoa, você percebe que ela é seca. Ela não tem nada para te oferecer. Agora você pode pegar aquela maçãzinha brasileira, bem michuruca lá, que tu não dá nada por ela. Mas tu dá aquela bocada, ela tem aquela aguinha, aquela coisa maravilhosa. Ela é perfeita. Então não é a aparência, mas é o que nós temos, o que nós carregamos aqui dentro. Qual é a verdade que nós temos carregado? É isso que agrada e o que não agrada o Senhor. É a verdade que nós carregamos dentro de nós.
Então, o que eu quero deixar aqui nessa noite para nós, carregue a verdade. Não olhe para a circunstância. Jeremias, se ele tivesse olhado para a circunstância dele ser praticamente morto, ele não teria feito. Ele não teria se levantado se ele tivesse olhado. Mas ele preferiu carregar a verdade de Deus. Ele preferiu fazer a vontade do Pai. Uma palavra que Deus me fez lembrar agora foi quando Moisés subiu ao monte e demorou para descer. Arão, ele ficou lá com o povo. E aí começaram a pressioná-lo. Porque Moisés não está descendo. O Moisés não está vindo. O dinheiro não está entrando. A situação está ficando difícil. E aí o que aconteceu? Arão pegou todas as joias, riquezas, o ouro, prata, e fez o quê? Um bezerro. Deixou ser levado pelo quê? Pela pressão. E nós não podemos deixar a pressão dominar a nossa vida. Quem domina a nossa vida é Jesus. Nós não podemos acrescentar, porque quando a gente acrescenta, a gente acaba idolatrando aquilo. E isso é acrescentar, porque a palavra de Deus diz que Ele não ama o idólatra, mas Ele abomina. É quando a gente está passando por uma situação difícil no nosso relacionamento, e eu vou querer achar uma verdade aqui para me separar. Não existe. Não existe verdade na Bíblia sobre divórcio para você se divorciar por qualquer motivo. Deus permite, em caso de adultério. Fora isso, não existe. Não procure que você não vai achar. Deus, ele tem falado a verdade. Só que as pessoas querem achar uma verdade que não está escrita aqui. E elas querem impor isso. Enfiar goela abaixo, que nem diz a minha filha, não é garganta, ela diz goela abaixo. Uma palavra deturpada. Uma palavra que não é verdade. E a gente tem que engolir aquilo e aceitar aquilo. Não. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 12:2: não se conformeis com o presente século, com o que está acontecendo, mas transforma a sua mente para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a verdade, praticar a verdade, e aí sim nós vamos viver a perfeita vontade de Deus. Deus só tem coisas boas para nos dar. Mas enquanto a gente ainda querer retroceder, olhar para as cebolas do Egito, que nem eu falei de tarde, nós ainda não vamos receber o maná todo dia como o povo no deserto. Porque o povo no deserto, eles tinham a promessa da terra prometida. Nós temos a promessa de nos encontrarmos com o nosso Deus. Não temos? Essa é a nossa terra prometida. Tem que se encontrar com o nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a terra prometida para mim. Claro que temos ainda um decorrer. Tem tantas outras conquistas. Mas o povo no deserto, eles tinham um lugar. E eu tenho um lugar que é o céu. Esse é o meu destino. Esse é o nosso destino. O resto aqui é aperfeiçoamento. Só que o aperfeiçoamento tem que ser dentro da verdade. E a verdade é que nos transforma. Porque diz que a gente precisa conhecer a palavra. E essa palavra que nos liberta, essa palavra que nos livra de todo esse mal. Mas enquanto a gente continuar olhando para trás, querendo voltar às cebolas, querendo as coisas que a gente tinha no passado, Deus não tem passado, Ele tem um futuro maravilhoso pela frente. Deus, Ele dava a codorniza todo dia. Deus, Ele fazia brotar água na rocha. Isso era viver o sobrenatural. E o povo não quer viver o sobrenatural. Eles querem viver a prisão que eles viviam no deserto. Enquanto a mente deles ainda estão aprisionados no Egito, eles não podem viver o sobrenatural de Deus. E desse povo, que eram milhares de pessoas que saíram, apenas 2 entraram na terra prometida. Apenas 2. Eu quero ser uma dessas 2 pessoas. Mas eu quero que muito mais que 2 entrem no céu. Eu quero que a igreja entre no céu. A gente precisa entrar no céu. Então a gente precisa viver a verdade. Largar as coisas, o velho para trás e viver uma nova vida.
uma vida transformada, uma vida de tudo que o Senhor tem falado. Uma vida sincera, uma vida reta. Jó, ele era sincero, ele era um homem temente a Deus, ele fazia a obra do Senhor ali, ó, falava para os filhos, sacrificava em prol do pecado dos filhos. Mas mesmo assim, prove Deus aprová-lo, testá-lo, mostrar para Satanás que realmente ele era. Porque Deus conhecia o coração de Jó. E Deus conhece o meu coração, conhece o coração de vocês. E será que o coração nosso é igual ao de Jó? Independente da circunstância, não olhou para trás, não desistiu desse Deus, mas permaneceu firme, permaneceu inabalável, permaneceu dentro do que Deus tinha para ele. Mas ele foi tentado, perdeu filho, perdeu riqueza, perdeu tudo, perdeu saúde, só não perdeu a vida. Quantas lutas nós passamos todos os dias. Mas isso é uma aprovação de Deus, para Deus mostrar, não para mim, nem para você, nem para ele, mas mostrar para Satanás, esse é meu filho, essa é minha filha. Eles são verdadeiramente dignos do meu amor, porque o coração deles, independente da circunstância, eles estão ali, firmes, inabaláveis, não desistem, continuam buscando, adorando ao Senhor. E é assim que nós temos que ser. Por mais que a luta venha, nós temos que ser como Jó. Ficar firme. Porque a palavra do Senhor diz que quem vai receber a vitória, quem vai receber a coroa da vida? Aquele que ficar até o fim. Não é aquele que ficar pelo caminho, aquele que desistir no meio do caminho. Mas aquele que fica ali. Esse, ou o Senhor vomita, porque o Senhor fala sobre os mornos, que não sabe se quer Deus, se não quer Deus. Hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero Deus. Qual é a verdade? Fica ali, não sabe se é para um lado, se é para o outro. Deus é Deus, Ele é único. E a palavra dele é única. Se estiver fora disso aqui, não é a palavra do Senhor, não é a verdade. E estando fora disso aqui, não vem de Deus. Não vem de Deus. Deus só tem coisas boas para as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos colocar a mão sobre o nosso coração. Vamos orar. E colocar o nosso coração diante do Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós e não ver em nós como esses homens, esses nicolaítas, mas que Ele possa ver em nós, ou como Jeremias, um servo fiel, que não importa a situação, ele se levanta como a profeta, com a palavra de Deus e diz, assim diz o Senhor, diz a verdade, sem retroceder, sem voltar atrás. Ou que nós sejamos que nem Jó, um servo fiel, que independente de tudo que ele passou, ele não desistiu do Deus da vida dele. Mesmo, porque lá ele diz assim, que hoje os meus olhos te veem, mas eu só conhecia por ouvir falar, mas hoje eu te conheço. Mas nós temos o Senhor Jesus dentro de nós todos os dias. Nós conhecemos o Senhor Jesus. Nós temos muito mais do que Jó. Jó só ouvia falar de Jesus e mesmo assim de um Deus que não mudava a essência dele. Mas nós não, nós temos experiências todos os dias com Deus. Como desistir de um amor que é o maior exemplo, a maior atitude foi se entregar na cruz. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco, Senhor, a minha vida, Senhor, a vida dos meus irmãos, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que está ali no seu lar, ó Pai. Que a Tua verdade, Senhor, possa, Senhor, selar em nossos corações, ó Pai. E que toda mentira, Senhor, toda palavra de engano, Senhor, profetas que se levantaram dizendo assim, diz o Senhor, e na realidade não era o Senhor que estava dizendo, mas era eles mesmos, para se vangloriar, para usurpar, Senhor, das Tuas ovelhas, ó Pai. Senhor, essas palavras sejam arrancadas, Senhor, do coração dos Teus filhos, ó Pai, mas que a palavra da verdade, a palavra que verdadeiramente transforma as nossas vidas, essa sim, Senhor, venha selar sobre nós, Senhor, nessa noite. Para que Teu Espírito Santo, Senhor, possa, Senhor, aperfeiçoar, Senhor, as nossas vidas. Porque o Senhor já está aqui dentro.
O Senhor já opera dentro de nós, Senhor, o Teu querer, Senhor, e o Teu efetuar, Senhor. Efetua em nós, Senhor, as Tuas vontades, ó Pai. Muda, Senhor, o nosso pensamento, Senhor. Que nem Romanos 12:2, que nós precisamos transformar-nos, Senhor. Transformar, Senhor, o nosso entendimento. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos ouvir a palavra da verdade e que nós possamos viver ela, Senhor, independente da consequência. Como Jeremias, ó Pai, ele podia morrer, mas independente, Senhor, dele morrer ou não, ele disse: assim a palavra do Senhor diz. Assim, não tirou palavra e não acrescentou palavra, mas falou exatamente o que o Senhor tem direcionado. Que as igrejas, Senhor, possam se levantar e falar verdadeiramente a palavra do Senhor. Que possam verdadeiramente limpar, purificar as ovelhas, ó Pai. Que possam vir com a palavra, mesmo sendo dura muitas vezes, mas a palavra dura com amor. Com essa palavra que é a Tua verdade, Senhor. Que possa libertar, Senhor, a Tua igreja. Que possa libertar a nossa nação, ó Pai. Porque nós pagamos hoje um preço, Senhor. Pagamos um preço, Senhor, por consequência de muitas pessoas que se levantaram e não falaram a verdade. Oprimiram as ovelhas, reprimiram a palavra do Senhor, não entregaram a essência que era a Tua palavra, mas entregaram a essência deles, algo deles, a semente deles, e não a semente dos céus, ó Pai. Por causa disso a nação padece. A nação padece por um erro daqueles que estão em cima do altar, daqueles que ouvem a voz da verdade, mas não falam a verdade. Deus, em nome de Jesus, Senhor, restaura os altares, Senhor. Restaura os altares, Senhor. E as igrejas, Senhor, alcança, Senhor, os Teus filhos nessa noite, ó Pai. Para que Teu Espírito Santo, Senhor, possa verdadeiramente, Senhor, ser livre para falar nos nossos corações, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, abra a mente, abra os ouvidos, os olhos, Senhor, para que eles possam ver, Senhor, quem Tu és, Senhor. Tu és maravilhoso, digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, ó Pai. Que nessa noite, Senhor, nós possamos, Senhor, viver essa verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O que seria de mim, Senhor, sem a Tua presença? O que seria de mim, Senhor, sem o Teu grande amor? Verdade, Jesus, que viemos de nós, Senhor. Pagaria por toda a eternidade, de dor em dor, sem Te encontrar. Sonhos perdidos em meio a ilusões, buscando uma razão para viver. Mas o Senhor me encontrou, com cordas de amor me amarrou, comprou
Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. É uma verdade. Nos últimos anos nós vimos muitos falsos profetas se levantando no mundo inteiro, dizendo que é de Deus e o que não é de Deus. E ainda assim aqueles que são de Deus, eles entregam meias verdades, omitem parte da revelação, omitem parte da palavra que Deus tem. Medo, isso é uma verdade que nós temos vivido, e você que está nos acompanhando sabe que isso é uma verdade. Tem muitos líderes que não curam a ferida da igreja, não curam o pecado, com medo de perder as pessoas, com medo que as pessoas não vão estar mais na igreja. Antigamente era com medo que ia perder as pessoas que davam os dízimos, davam as ofertas. Mas a palavra de Deus fala lá no livro de Malaquias, capítulo 4, no finalzinho do texto, lá está dizendo assim, ó: então vocês vão ver a diferença de quem serve ou não serve a Deus. Nós precisamos ver essa diferença. Se nós carregamos uma verdade, se nós carregamos uma palavra que é de Deus, nós precisamos ministrar naquilo que é a verdade. O próprio Jesus, quando ele começou a trazer algumas verdades pesadas para os seus discípulos, os discípulos, aos 70, viraram as costas e foram embora, junto com a multidão. Nem sempre Jesus, ele ama a todos, mas nem sempre ele vai compactuar com os nossos erros. Ele traz a gente de volta, e para trazer a gente de volta, ele não traz com carrapicho. E se tem carrapicho, ele vai arrancando os carrapichos. Aquela ovelha que o pastor deixou as 99 para trás e foi buscar aquela ovelha que estava perdida, ela não chegou limpinha, coradinha, cheirosa. Ela veio toda suja, cheia de carrapicho nos pelos, talvez ferida, talvez machucada. E o pastor começou a limpar e tirar o carrapicho. A gente precisa aprender a ouvir, entender a voz de Deus. Deus tem falado conosco essa semana sobre entender as coisas de Deus. É tempo de entender o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, o que Deus quer. Tá? E essa palavra, ela é uma palavra para a nação brasileira. É uma palavra que por muitos anos a gente tem ouvido falsos profetas, falsas profecias. Né? Começou a pandemia, surgiram mais outras falsas profecias. Mas tu já foi no outro agora. Dia 17 de maio ia ter 3 dias de escuridão. A questão não é cadeia, a questão é que toda profecia ela tem que ter um fundamento bíblico. Ela tem que ter um contexto da palavra de Deus, porque Deus ele não pode negar a sua própria palavra. Deus não pode negar a sua essência. E sabe quando que a gente faz isso? Quando a gente quer ouvir o que a gente quer que Deus fale para a gente. Isso é a idolatria do coração do povo. As pessoas por muitos anos buscaram profetas, mas não buscaram Deus. Faziam como no Antigo Testamento. Iam até os profetas para saber o que Deus ia fazer. Mas não queriam saber o Deus, queriam saber o que o profeta ia fazer. Foi assim com Naamã. Naamã foi até o profeta porque a sua criada disse que o profeta tinha a solução através de Deus. E quando chegou lá, o profeta falou uma coisa que não lhe agradou. Ele virou as costas, não gostou da história. Eu vou tomar banho lá naquele rio lá, todo cheio de doença, todo sujo. Mas aí então ele teve que confrontar a si mesmo. Sabe? Na dúvida, a gente retém o que é bom, o que é de Deus. Mas na dúvida, Paulo estava preso, e aí o juiz falou assim, olha, a gente não sabe se é de Deus ou não. Na dúvida, se for de Deus, a gente vai perder a bênção. Então vamos soltar o Paulo aí, porque se for de Deus, o negócio vai permanecer. Se não for de Deus, vai acabar esse movimento como todos os outros acabou. Então nós temos que
botar à prova, não a Deus, mas sim a própria palavra que Ele já liberou. Tudo que nós viemos a precisar ou buscar do Senhor, Deus já deu uma resposta. Deus já deu uma resposta. Já tem uma resposta. Ela só precisa ser ativada com a tua oração. Ela só precisa ser liberada. É como se você comprasse alguma coisa pela internet. Você já é seu. Mas está só aguardando receber, o carteiro trazer a sua encomenda. É sua. Existe um processo, existe um tempo que nós precisamos amadurecer as coisas que verdadeiramente são de Deus e as que não são. Quantos aqui já receberam uma profetada daquelas que fez você sorrir? Na hora de Uau! Você disse, uau! Impressionante! Entende? Várias profetadas. Mas nós temos que ter discernimento. A gente julga quem é profeta ou a profecia? A profecia. Então essa palavra que Deus está falando aqui hoje, ela é uma palavra que ela vem de confronto a nós, porque muitas vezes nós omitimos, fomos omissos, fomos passivos, vimos e não fizemos nada. Isso não é da minha alçada. Entende? Mas manter firme o nosso coração naquela palavra que é verdadeira. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu me abraço naquilo que Deus falou. É promessa, tem um contexto da palavra de Deus. Amém. Eu não solto, eu não largo até que se cumpra. Entende? E a pergunta que eu faço: aonde estão os falsos profetas agora? Aonde estão os falsos profetas? Também vou fazer outra pergunta. Aonde estão os verdadeiros profetas? Aqueles que buscam o Senhor e quando desce do alto da montanha diz, assim diz o Senhor. Todo mundo escondido. Nós estamos vivendo um período parecido com o que Elias estava vivendo. Todo mundo, os profetas escondidos. 7.000 profetas escondidos dentro da caverna. Elias escondido, com medo de que poderia morrer. Sabe? Falar da verdade. Vocês já ouviram dizer que a verdade é boa? Normalmente diz que a verdade dói. O que dói? Porque confronta. Estamos acostumados a viver uma fábula, a viver uma mentira, um conto de fadas. E quando alguém vem e puxa o tapete ou abre os seus olhos, aí você vai falar talvez como Jó. Antes eu só ouvia falar, agora meus olhos te veem. Amém? Eu creio que essa palavra, ela precisa ser trabalhada dentro de nós, dentro do nosso coração. Ela precisa ser transformadora em todas as áreas possíveis nas nossas vidas. Se Deus falou, meu irmão, descansa. Hoje Deus falou comigo, ministrei no culto da tarde. Deus mandou dizer que não era para a gente ficar com o nosso coração perturbado. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Aleluia.